Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Imagina você conhecer um brasileiro nos Estados Unidos, casar com ele e começar a sentir que tem alguma coisa errada enquanto você dorme. Você passa a perceber vários sintomas diferentes no seu corpo, na sua mente durante os dias, e quando você menos espera e tá quase confirmando de que algo de muito bizarro acontece nesse quarto com o seu marido, você acaba numa armadilha onde você descobre que o tio e a tia também estão fazendo algo com você dentro desse quarto. Hoje eu vou contar pra vocês, em primeira pessoa, a história da Aline, de 38 anos, que fica muito mais bizarra e que tem detalhes bem piores do que esses que eu já falei pra vocês aqui. Meu nome é Aline, eu tenho 38 anos, eu trabalhava com pé e mão no Brasil e resolvi ir para os Estados Unidos para ajudar que os meus filhos tivessem uma educação e uma qualidade de vida melhor. Eu fui com $600 e eu nem precisei da autorização dos gêmeos, eu tenho gêmeos e uma menina, eu não tinha contato com o pai deles. Teve toda uma parte judicial para tentar achar o endereço, para ele pagar a pensão, e isso não foi resolvido, então eu consegui uma autorização do juiz para conseguir viajar com os meus filhos para os Estados Unidos. Primeiro eu fiquei numa casa de uma amiga e eu lembro que no primeiro dia eu já cheguei fazendo faxina em 7 casas. Eu tinha que juntar dinheiro para sair dali e conseguir um lugar melhor. Os custos lá eram muito altos. Logo, pelos custos que eu não estava conseguindo suprir, eu mudei então para um lugar que meu amigo morava. E a casa dele não era dele, era de um mexicano, então eu ficava num quartinho. Só depois de um tempo de juntar dinheiro é que eu consegui comprar uma cama, imagina, né, ficar nessa situação com os meus filhos. E os meus gêmeos, eles têm, né, autismo de suporte 1 e 2, então era um problema de achar a escola, foi um problema a adaptação deles lá, na questão de não gostar de comida, não gostar de nada, e depois deles acabarem sofrendo bullying e não parar, né, em nenhuma escola. Sempre uma escola ser mais ruim que a outra, e eu ter que ficar mudando de lugar para tentar conseguir com que eles se adaptassem. Nesse quartinho eu fiquei até que um bom tempo, mas aí tinha um problema que o dono, ele usava substâncias líquidas, se é que vocês me entendem, e aí dava o show deles, né? Eu sempre era amparada primeiro pelo meu amigo, mas depois meu amigo acabou mudando para Ohio, e eu fiquei um tempo lá, né, morando só com esse homem, mas aí os vizinhos também ficavam de olho e sempre chamavam e alertavam para que nada de ruim acontecesse. Assim foi até eu conseguir o meu próprio lugar, né? E ter aí um conforto melhor para os meus filhos. Eu comecei a trabalhar também com cabelo, unha, e fazer um salãozinho assim, né? No fundo desse lugar, para que eu tivesse mais dinheiro. Eu trabalhava de tudo quanto era coisa. Cheguei também a fazer faxina, tipo, eu fazia a faxina nas casas e depois já ia faxinar um galpão da Amazon, por exemplo. Então eu não parava, né? Porque eu tinha que conseguir juntar esse dinheiro para conseguir ficar lá. Importante dizer que mesmo com essa correria toda, eu só consegui um apartamento, principalmente o depósito, né, para conseguir morar lá, através de uma patroa minha portuguesa que viu o surto que eu tava passando na casa desse mexicano, e ela então me ajudou a fazer um empréstimo, né, e aí conforme eu trabalhava para ela, ela descontava esse empréstimo, que foi o depósito que eu fiz lá para ter o meu apartamento. A primeira vez que eu conheci o Ian foi online. Eu tinha grupos no Facebook e no WhatsApp, que eram grupos que eles sempre ficavam mandando links de trabalho. E aí o Ian também tava lá, uma vez a gente começou a conversar no privado e ele também me mandava esses links de vaga de trabalho e a gente foi se aproximando desse jeito. Lá ele tava trabalhando na área de construção civil, no Brasil ele trabalhava com TI, ele tava ilegal lá e eu também. Mas eu tava correndo atrás de um asilo político por causa de um crime cometido e tava assim, para dar certo. Depois também a gente veio a casar,
porque facilitaria para ele esse asilo político. No começo, eu não queria nada com o Ian, tá? Porque ele era mais novo. Nesse início, a gente morava a 20 minutos de distância. Depois eu mudei de novo, né, para esse apartamento na Filadélfia, e aí a gente se aproximou porque a gente morava a 5 minutos de distância. E assim, eu não queria nada sério, porque eu já tava há mais de 8 anos sozinha. O tio e a tia dele já moravam lá há 6, 5 anos, mas ele tinha chegado há 6 meses lá, e eu também estava muito recente. E aí nós fomos nos aproximando, os amigos dele começaram a sair comigo, ele começou a sair com os meus amigos, e a gente, depois de estar bem próximo mesmo, resolvemos casar, porque também seria mais fácil para ele dar a entrada no asilo se a gente fosse casado. Para vocês terem ideia de como o custo era alto por lá, mesmo eu tendo esse apartamento e tendo a ajuda da minha chefe portuguesa, eu ainda aluguei dentro do apartamento um quarto para outro americano, para que eu conseguisse uma renda maior. O Ian, ele morava com os tios e ele pagava lá, ajudava no aluguel dos tios no quarto onde ele ficava. Eu casei com o Ian em fevereiro de 2020, mas a gente não morou junto. Ele continuava no tio dele, eu continuava no meu apartamento. Ele me convenceu, tá? E a gente só começou a morar junto a partir do Halloween de 2020. Ele veio com a ideia da questão da pandemia, que se acontecesse alguma coisa a gente já estaria junto e que também seria mais fácil do que ficar gastando tanto dinheiro, né? A gente, com a renda dos dois, seria mais fácil de alugar e pagar um lugar só. O primeiro sinal bizarro foi que eu comecei a não conseguir resolver um problema na minha conta do banco. Caíam parcelas de streaming, de coisas que eu não tinha pedido, nunca tinha comprado, e eu não estava conseguindo resolver isso no banco, e também não conseguia usar a conta, e aí o Ian teve a ideia de eu começar a usar a conta dele até resolver esse meu problema no banco. Só que aí, nisso, eu acabei perdendo a conta. Ele disse, né, que se eu usasse a conta dele, essa conta que eu tava com problema, ela ia ser cancelada automaticamente, mas não foi isso que aconteceu. Eu acabei perdendo a conta. E aí, pra usar a conta dele, o que eu fazia? O dinheiro que eu recebia, que era a minha independência, que eu poderia usar ali como eu quisesse, eu fui colocando na conta dele. Ou seja, ele começou a ter domínio e controle do meu dinheiro. E eu achava que ali era só um lugar, né, para colocar o dinheiro, mas que eu teria um acesso normal como se fosse a minha conta. Eu acho que eu não falei, né, mas eu não falava inglês, tá? Eu falava espanhol. O portunhol, ele me ajudava muito, pelo menos nesse início. Só que o que acontece, né? Essa casa que a gente mudou no Halloween, ela era maior, ela tinha 3 andares, então o custo era maior, a gente dividia tudo, mas eu acabei ficando pior financeiramente quando eu estava com ele do que quando eu estava sozinha. E nesse início tava tudo bem com ele. Ele tratava muito bem os meus filhos, ele falava pausadamente, de uma forma muito educada, ele era simpático, ele dava o espaço que os meus filhos precisavam, tanto que esse apartamento que eu tinha conseguido, ele era pequeno, tinha um quarto para mim e para ele e um quarto para os meus filhos, e por isso nós fomos para essa casa no Halloween, que ela era maior, tinha mais conforto para todo mundo, mas isso, óbvio, né, os custos subiram. A outra situação que começou a aparecer é que, assim, quem é mãe nunca mais tem um sono igual, né, o meu sono era muito leve. Eu tinha insônia, tinha toda a preocupação com as crianças, e eu comecei a dormir muito pesado, sem entender o porquê. Nesse sono pesado, eu ainda tinha pesadelos. Eram rostos, flashes de pessoas que pareciam estar dentro do meu quarto. E além disso, eu via também o Ian como se ele estivesse me abusando, e isso veio como um pesadelo mesmo pra mim. E aí, do nada, eu comecei a acordar com uma dor muito forte nas costas, que poderia ser assimilado ao tanto de trabalho que eu tava fazendo sem parar. Aí eu já fazia faxina em vários lugares, ainda tinha questão de cabelo e unha também. Depois, um outro dia, eu acordava com dor na genitália. E aí eu não entendia. Eu comecei a ter uma confusão mental, sabe? Como que eu tô tendo esses pesadelos e tô sentindo essas coisas quando eu acordo? Eu comecei a não entender quando que era realidade e quando que eu tava sonhando. Então, um spoiler aqui, porque nesse momento eu não tinha descoberto e nem sabia, mas eu tava ingerindo um anestésico cirúrgico
em pó, um pó branco, injetável, algo assim. A minha confusão mental, ela sempre foi grande, e aí eu posso trazer isso aqui pra história. Vocês talvez não entendam alguma parte e tal, porque essa confusão, ela ainda pode ter resquício de tudo que eu vivi. Então, assim, esse pó branco, vamos dizer, ele podia ser colocado até numa pasta de dente, e mais pra frente, né, eu descobri que foi colocado em açúcar, nos meus remédios, em líquido, enfim. É só um spoiler, mais pra frente eu explico melhor. Depois disso eu comecei então a pegar o Ian em algumas pequenas mentiras. Por exemplo, em uma conversa ele falava que dava pra hackear um celular, né, que dava para hackear um iPhone. Ele trabalhava com TI no Brasil, e aos poucos eu comecei a perceber que o meu iPhone, ele estava hackeado, não só o meu iPhone, como os outros dispositivos da casa, e ele sabia não só dos meus passos, de tudo que eu fazia, como também dos passos e das ações dos vizinhos. Mais pra frente vocês vão entender. Eu ainda não sei como, se ele hackeava mesmo os vizinhos, ou se ele... porque a casa tinha muitas câmeras, e se ele tinha acesso a essas câmeras dos vizinhos também, porque ele sabia de horários e de ações da maioria deles. Mais pra frente eu comecei a perceber que o meu dinheiro estava sumindo, e não era o dinheiro que eu colocava na conta dele, e sim o dinheiro que eu tinha nas minhas contas do Brasil. Depois eu entrei em contato com o meu gerente, e eu entendi então que ele conseguiu hackear essas contas e me deixar sem nada. E na época, né, eu só recebia mensagem que as minhas contas no Brasil tinham sido acessadas e que eu tinha sido roubada. Eu não tenho provas disso, mas com o desandar da história, fica muito claro que com certeza foi ele que fez. Ele começou a ir pra um bar de bilhar e me levou, e lá a gente teve uma discussão e tal, e nesse lugar tava a tia e o tio dele. E aí eu falei que ia voltar pra minha casa e tal, e aí eles falaram, não, ninguém vai voltar, né, vamos ficar aqui e tal. Ele comprou um balde grande de garrafa de cerveja e não, vamos acabar de beber e depois todo mundo vai embora. E aí todo mundo foi embora junto. Mas aí por causa dessa discussão eu fui pra minha casa e acabei, né, por troca de mensagem de celular, perdoando ele para que ele fosse lá pra gente conversar. E essa foi a primeira vez que eu senti, enquanto eu dormi, ele colocando o instrumento dele na minha boca de forma bem devagar para que eu não acordasse ou não percebesse. E eu também escutei barulhos de flashes, barulhos de câmera, porque ele não deixava o celular no silencioso. Ele acordou mais cedo que eu para ir trabalhar e eu tentei conversar sobre isso e ele disse que eu tava bêbada, que eu devia ter confundido as coisas porque eu tinha bebido muito. E aí nunca mais aconteceu isso durante um mês. Depois de um mês, eu lembro de estar indo fazer pipoca para os meus filhos e eu começar a sentir uma fraqueza, uma tontura, um zumbido no ouvido, e eu, tipo, caí mesmo no chão, sabe? E deu me arrastar até o sofá, e de lá no sofá eu dormi. E isso começou a virar rotina na minha vida. Primeiro eu pensei que poderia ser alimentação, pensei que poderia ser o cansaço do trabalho, porque eu trabalhava sem parar, ou que fosse estresse, que eu tava com alguma coisa. Eu sempre tava buscando ali respostas para esse sintoma, esse cansaço físico que eu tinha. Eu não sei vocês, mas eu não tenho o costume de olhar as minhas costas. E aí a minha filha, né, viu um roxo nas minhas costas, tirou foto e perguntou se poderia ser do trabalho, e não teria como acontecer aquilo comigo no trabalho. Os desmaios, eles começaram a aumentar, uma dor muito forte, uma cólica muito forte, assim, intestinal. Eu resolvi ir pra emergência, né, lá é tudo muito caro, mas eu fui mesmo assim. Tem muita gente que fala que é maravilhoso e tal, e assim, tem filas, tá? Não é essa maravilha toda. E o que eles pediram foi um exame de urina. Eu fiz um exame de urina, que na verdade depois eu nem consegui ver o resultado, porque assim, tinha que entrar pela internet, eu não entendi muito bem como eu tinha que fazer, e com tudo que estava acontecendo, eu simplesmente nem vi o resultado do exame, mas acredito que também não daria nada, porque para pegar o que estava sendo usado, teria que ser feito um exame toxicológico. Só lembrando, eu fiquei mais ou menos 4 horas sendo jogada de corredor em corredor até eles fazerem esse exame. Depois eles falaram que se eu sentisse mais alguma dor, para eu voltar, ele tava me esperando do lado de fora, né? E eu vi que ele se preocupou assim de perguntar, e aí, o que falaram, o que aconteceu? E aí, quando eu falei nada,
Eu vi que ele deu um sorriso de satisfação, assim, ou talvez até mesmo de deboche. Essas coisas eu fui pegando aos poucos e fui acordando aos poucos também de que tinha alguma coisa errada. A coisa foi ficando pior e ele mentindo. Ele falava que tinha hora extra, mas eu sabia que não era hora extra. O meu cabelo chegou a cair 40%. Eu emagrecia e vomitava e ficava cada vez mais fraca e mais cansada em um momento que eu não conseguia nem mais me locomover. Eu não estava mais conseguindo trabalhar. Eu não tinha força pra ir de um lugar pro outro. E aí chegou um momento que eu comecei a pensar, sabe? Sei lá, será que é minha alimentação? Então vou trocar a alimentação. E a alimentação não resolvia. Eu juntei tudo aquilo e eu achei que eu não tava mais feliz ali. E que talvez essa fosse a questão, porque eu comecei a sentir repulsa, eu não queria mais me aproximar dele, sabe? Eu só ia pro quarto depois que ele já tinha dormido. Então eu entendi que aquilo ali não tava mais funcionando. Então eu resolvi chamar ele e falar que eu achava que essa situação que eu tava mal, assim, tinha a ver muito com a relação e que era melhor então que a gente se divorciasse. Nesse momento ele me chamou para um quartinho que a gente tinha no fundo, que era o quartinho onde fazia o cabelo e a unha das mulheres. Ele começou então a conversar comigo. Eu tinha acabado de dar o dinheiro para ele do aluguel da casa, que ia ser pago, sei lá, 3, 5 dias depois. E aí ele virou e disse que então, se eu tava certa disso, que eu tinha 2 opções. Ou eu comprovasse renda para ficar lá no aluguel da casa que ele tava, ou então eu aceitasse a morar numa casa que ele alugaria, uma casa não, um espaçozinho do lado dele, assim, né, que ele alugaria. Óbvio que não tinha muito sentido, eu tinha acabado de dar o dinheiro do aluguel na mão dele. Ele queria que eu comprovasse renda como se eu não tinha mais conta no banco e todo o meu dinheiro tava indo pra conta do banco dele. E não era certo eu me divorciar e ficar morando do lado da pessoa. Então eu disse que não, que se fosse pra resolver assim, que cada um então que fizesse o seu corre. E ali ele olhou fundo nos meus olhos e falou que eu não sabia quem ele era e que eu não sabia com quem que eu tava mexendo. Nessa hora eu tive flashes. As caras que ele fez ali foram as mesmas expressões que eu via nos pesadelos quando ele tava me maltratando nesses pesadelos. E aí aquilo ficou mais forte pra mim. Eu comecei a ficar muito nervosa, a tremer, ia sair então, ia tentar falar com amigas e mandar mensagens e ver meus filhos na parte de cima da casa. Eu fui tentando disfarçar pra tentar resolver a situação. E aí eu comecei a pensar, nossa, meu Deus, será que eu tô ficando louca? Eu não conseguia confirmar que o pesadelo, na verdade, era uma realidade. Eu dormi e tal, e no outro dia minha filha ia pra escola e eu cheguei a conversar com a minha filha, eu acho que eu tô sofrendo aí uma violência patrimonial, porque não tem como ele exigir que eu tenha renda, sendo que eu dei o dinheiro pra ele pagar aluguel, essa coisa toda, e a minha filha disse que então eu poderia ir na escola, né, e conversar sobre isso e pedir ajuda. E aí lá na escola tinha uma intérprete, né, que poderia me ajudar. E aí o que eu fiz? Eu fui então arrumar as coisas e procurar os documentos pra resolver a situação e eu não achava. Eu não achava assim nada. Passaporte, nada que tava no lugar que eu tinha deixado, mas não tava. E aí eu peguei os meus 2 filhos, porque os meus 2 filhos, eles já estavam 1 ano fora da escola, os gêmeos, por causa que eles estavam sofrendo muito bullying e eu não tinha conseguido resolver essa situação. E aí eu lembro que quando eu peguei os meus filhos, que eu tava mandando mensagem pras pessoas e tentando resolver tudo, ele simplesmente começou a printar no meu celular as conversas. E aí, com os prints do que eu tava conversando, ele escrevia legendas me ameaçando. Ele fez um link onde ele me mandava esse link e eu via os prints das minhas conversas com as legendas de ameaça dele. E era assim, você via uma vez, depois aparecia, sumia. Eu não conseguia ver mais. Aí eu entendi que o meu celular, nesse momento, eu entendi que ele hackeava meu celular, que ele conseguia ver tudo que eu tava conversando ali. E não só isso, ele estava me ameaçando conforme qualquer mensagem que eu mandasse pra alguém. E aí ele mandava isso de um outro número, que era um segundo número de celular dele, que eu nem sabia que existia. E eu comecei a ficar muito nervosa, e aí os meus filhos autistas, lógico, começaram. Eu comecei a passar, né, essa vibração pra eles, eles começaram a ficar nervosos também. E nessa hora eu fui fazer um café com leite, então, e tomar pra relaxar, e eu senti um gosto metálico no café. E aí que eu pensei, tem alguma coisa no café. Ele tá me envenenando pelo café. A minha filha, ela tinha saído antes, então eu sabia que com ela não tinha acontecido nada. Só que os meninos também estavam tomando. E aí eu comecei, não,
cospe, não toma, né, aquele desespero todo. Os meus filhos, eles começaram a ficar com muito frio, começaram a meio que reações que eu não entendia muito bem o que era, e eu desesperada mesmo. E aí que eu fui pensando e tentando relacionar as coisas. Ele acordava às 4 horas da manhã, a cafeteira era programada, ele fazia o café, levava uma garrafa de café, e ele começou a não... E aí ele não levou a garrafa de café. Então, realmente tinha alguma coisa ali. A minha boca, ela começou a ficar cheia de feridas. E a dos meus filhos também. Eu olhei para os meus filhos e eu percebi que os meus filhos, eles estavam magros. E aí eu olhei e perguntei, vocês comeram? Por que vocês estão assim? Vocês estão com fome? E aí eles falaram que o Ian tinha falado para eles que se eles economizassem de não comer e não beber água, eles iriam ganhar o videogame que eles tanto queriam. E aí me veio na cabeça, meu Deus, se ele fez isso para que eles tomassem o veneno e estivessem mais fracos, e isso, tipo, piorasse a situação. E aí eu, desesperada, saí sem documento, sem nada, e fui pra porta da escola, e esse cara me mandando mensagem assim, quero ver você conseguir entrar na escola. Sem documento, resolvi voltar pra casa pra pegar os documentos. Mandei mensagem pra minha filha, não sai da escola. Não sai da escola sozinha, porque eu tô sem documento, eu vou voltar pra casa pra pegar os documentos, depois a gente se encontra. E aí com isso ele já começou a me mandar mensagem de que teria um carro preto lá pra sequestrar a minha filha. Eu fiquei desesperada, eu comecei a pensar que eu tinha que pedir ajuda pra achar os documentos ou pra resolver a situação, então eu fui pedir ajuda pra vizinha. Conforme eu tava indo pedir ajuda pra vizinha, ele me mandou uma mensagem. A vizinha não tá aí, ela saiu pra buscar os filhos. E aí eu fiquei desesperada e eu comecei a tentar raciocinar, sabe? Tipo assim, ele sabe os horários e os passos da vizinha, e eu batendo na porta desesperada e, tipo, ela realmente não tava lá. E aí eu, desesperada, fui então até a casa de um amigo dos meus filhos, e ele começou a mandar mensagem de que daqui a pouco a mãe desses amigos dos meus filhos sairia pra fumar. Ou seja, ele sabia do horário e da ação de todos os vizinhos. Aquilo foi me deixando num desespero que parecia que eu não tinha saída, não tinha como eu me salvar. E o pior, que realmente passou 1 minuto, 2, e essa mulher saiu pra fumar. O que me deixou mais assustada ainda. E aí, o que eu entendi? Ele tava hackeando meu celular e ele sabia minha localização, então ele sabia os meus passos. Então ele via onde eu tava indo e por isso que ele mandava essas mensagens. E eu, desesperada, acabei mandando mensagem pros tios dele, pedindo ajuda. E aí eles começaram a tentar me acalmar, falando que isso era um crime, como se eles estivessem do meu lado, sabe? E nessa hora a gente procura qualquer tipo de apoio. E aí eu vi um apoio, então, nos tios dele. Eu consegui, então, fui atrás de pegar a minha filha, tudo, desesperada. E aí ele mandou uma mensagem assim, eu quero ver agora o que você vai fazer quando esse celular descarregar. Eu olhei, o celular tava com 1% e descarregou. Eu queria ir até a polícia e não tinha mais como ninguém me ajudar. E aí eu acabei indo, né, na escola, a única saída, e explicando mais ou menos, e eles falaram que ia, então, ver um abrigo para que resolvesse a situação. Tinha que esperar um carro, então que esse carro iria me levar até o abrigo. Nisso, né, carreguei o celular na escola, tudo, e esse carro não chegava, e tava chegando perto do horário de acabar o serviço dele. Eu sabia que quando acabasse o serviço ele ia saber a minha localização e as coisas iam piorar, e aí eu acabei então pedindo ajuda pro tio deles, de ficar até esse carro me buscar e resolver toda a situação. Eu lembro muito bem que uma das mulheres da escola virou e falou que não era seguro eu ir pra casa dos tios dele, porque quando acontece isso, a família acaba ficando do lado, né, da pessoa, que seria ele, não eu. Mas eu disse que eles estavam me ajudando, eles estavam me mandando mensagens de apoio, então eu ficaria lá. E aí ela ainda reafirmou, olha, cuidado, manda mensagem, fica alerta, porque não é seguro você ir pra lá. Mesmo assim, eu fui então pra esperar esse carro que iria me levar pro abrigo, que nunca que chegava. E aí eles me levaram pra casa deles, com poucas coisas que eu consegui pegar para levar depois pro abrigo. Tomei banho, levei as crianças, tudo bem, fui para dormir. E aí eu comecei a ter os pesadelos que eu tinha. Lá tinha um espelho que dava para ver pelo teto e eu tava sentindo muita dor nas costas. Eu resolvi olhar e entrei em desespero, porque tinha um calombo nas minhas costas e muitos hematomas. E ali eu entrei assim, em choque, sabe? Não, com certeza foi ele que fez tudo isso comigo. Eu comecei a acordar pra realidade. A minha filha, tinha minha filha, os meus filhos, tudo pra no outro dia ir pra escola, né? Eu dormi, tomei banho, ainda tive flashes de pesadelos e tudo. Minha filha
perguntou, né, você quer que eu chame a tia porque ela é enfermeira, ela pode te ajudar com isso, né? Imagina que ele faria, como que ele faria uma coisa dessa e tal. E aí nós fomos pra cozinha, eles estavam tratando os meus filhos bem, tava tudo certo, até que a minha filha saiu pra escola. E aí a tia dele veio falar comigo. Quando os meus filhos se afastaram de mim, ela cruzou os braços no fogão, olhou pra mim e falou: "Você não percebeu que os seus remédios de asma foram trocados?" Eu olhei pra cara dela sem entender nada e ela falou assim: "Você não percebeu que tinha veneno no açúcar? Que tinha drogado o seu açúcar? Tinha no seu cigarro?" Gente, eu tava assim, que eu tava tão magra que dava pra contar os meus ossos, sabe? E aí ela virou e falou assim: "Você pode espernear. Você pode denunciar, mas você vai continuar se passando por louca ou por drogar, porque essas são as vantagens de eu ser uma enfermeira." Eu levantei da mesa desesperada, correndo pra falar com os meus filhos, pra pegar os meus filhos. E ela falou: "Faz alguma coisa pra ver se vocês vão sair daqui todos vivos. E tudo que você tá ouvindo e falando, você vai ter que falar na frente deles." Ela queria que eu falasse sobre tudo que eu tinha entendido ali na frente dos meus filhos, e eu jamais faria isso. Eu ainda tinha uma esperança que o tio talvez me defendesse, assim, eu tava super debilitada com as crianças e os adultos ali. E aí, quando ele entrou, que eu levantei pra falar com ele, ele virou e falou assim: "Você já deu o remédio pra ela parar de se irritar?" E aí ela falou assim: "Eu já dei. Vai fazer efeito daqui uns 10 minutos." E aí ela olhou e falou assim: "Aonde você quer ser jogada? E você sabe que tá tudo hackeado, né? Que ele sempre vai te achar." Falei que eu queria ser deixada na escola. E ela falou: "Tá." E aí, enquanto eu fui pegando os meninos e tudo, ela falava entre os dentes: "Não se esquece que a gente sempre vai te achar. Não se esquece que a gente sempre vai te achar." E na frente dos meus filhos: "Ai, meus amores, vai ficar tudo bem, tal." Um doce. E aí eu fui pra escola, consegui o abrigo. Lá eu não conseguia nem falar porque eu tinha medo, eu não entendia se, sei lá, o meu celular tava hackeado, se podia escutar alguma coisa. Eu tava totalmente perturbada, então eu escrevia o que tinha acontecido comigo pra que eles entendessem. E aí lá, né, eu fui assistida de ir no hospital. Mesmo depois de todos esses dias, os hematomas de tão fortes que estavam, eles estavam lá. Eles me assistiam em tudo, tá? Financeiramente, Uber, tal. Eu tentei fazer o boletim de ocorrência 2 vezes e eu não consegui. Eu entendi que era por causa que eu era imigrante e eles não estavam entendendo muito bem. Eu peguei uma intérprete, então, pra conseguir traduzir pra eles. E mesmo assim, o policial, o delegado, colocou lá que eu tinha sido só ameaçada. Ele não colocou tudo que eu falei pra ele. E eu só consegui correr atrás disso aqui no Brasil. Ele continuou me perseguindo, ele conseguia me hackear, mesmo mudando o celular no abrigo e tal. Ele conseguia ter algum tipo de acesso e de me encontrar. Então eu ainda continuei sendo perseguida e continuo sendo perseguida por eles. O abrigo você só pode ficar 5 meses, então depois eu saí pra continuar fazendo faxina, continuar ganhando dinheiro. E esse cara continuou me perseguindo, ele tentou e conseguiu invadir o sistema da escola dos meus filhos pra saber o endereço, tudo. Só depois de muito esforço, né, é que a polícia começou a correr atrás dele, né? Eles descobriram que ele estava cadastrado em sites de conteúdo adulto, onde eles vendiam esse tipo de vídeo. Então ele me filmava com substâncias. O tio e a tia também estavam lá no quarto e participavam. Outras pessoas, eu não sei quem, mas acho que também participavam, né? Eles me ali e vendiam esse tipo de conteúdo até eu conseguir um mandato de prisão, né? Porque eu não tinha dinheiro e lá, essa parte de polícia, de advogado, tu precisa ter dinheiro para que as coisas andem. Eu era imigrante, então várias coisas foram obstáculos para isso demorar muito. E quando eles realmente confirmaram toda a situação, ele já estava foragido, né? Ele tá sumido, tanto ele como os tios. A história tem muito mais detalhe que isso, é muito maior que isso. Eu vou deixar aqui o link da onde eu escutei a história, é um canal do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Eu também vou deixar o link da conta do Instagram da Aline, tá? Que é onde ela tá postando e tá falando tudo sobre. Eu já tinha visto notícias na internet, mas não tinha o depoimento detalhado. Vi que ela deu depoimento detalhado nesse podcast e resolvi então dar uma roteirizada rapidinha e colocar aqui pra vocês pra divulgação, porque ela tá precisando de ajuda. A história não acabou, tá? A história não acabou. E me desculpem aí se ficou muito arrastado. Hoje eu tô com a endometriose atacadíssima, tá super difícil de estar aqui, mas eu não queria deixar vocês sem história e me esforcei um pouquinho, por isso peço que a reflexão da história fique pra vocês, tá? Nos comentários, então deixem a reflexão e até a próxima história do canal.